Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema muito presente, muito atual, que é o campo da tecnologia, o campo das redes sociais nas nossas vidas. O quanto elas interferem, o quanto elas nos ajudam, o quanto elas podem ser um meio para a gente se comunicar, mas também um meio para nos distanciar. Bom, vamos entender primeiramente que a internet, as mídias sociais, a questão das pesquisas e todos os outros aplicativos ligados ao campo virtual, eles forneceram um leque ampliado para termos acesso ao mundo. Hoje em dia a internet ela serve como um meio de informação, de instrução, de troca, de aproximação entre pessoas que estão tão distantes fisicamente, só que além dos ganhos, como tudo na vida, também tem perdas, tem os efeitos colaterais. Então vamos pensar como esses efeitos colaterais eles têm ganhado uma força tão grande na nossa sociedade e que têm contribuído para dificuldades nos relacionamentos, no trabalho, na família, no campo social de uma forma geral, e como isso é um ponto de reflexão dentro do campo da psicologia. Dentro do campo desses efeitos colaterais, o que mais hoje em dia a gente vê? Um distanciamento das pessoas de forma presencial. Exemplos concretos disso. Quantas vezes a gente vai no restaurante e a gente encontra pessoas que estão no celular em vez de conversarem entre elas? Quantas vezes a gente vê dentro de casa pais e filhos em que não há diálogo e que cada um fica no seu canto, baseando-se nas redes sociais, divulgando sua vida, mas não trocando entre eles o dia a dia, as coisas da vida um do outro. Então, dentro dessa logística, dos efeitos colaterais que isso traz na vida da gente, a gente também pode pensar de uma forma bem singular de como o homem tem se tornado também obsoleto frente ao campo tecnológico. O que eu quero dizer com isso? Já parou para pensar que às vezes a gente usa mais uma calculadora do que tenta fazer o cálculo de cabeça? Já parou para pensar que às vezes a gente busca algumas informações que nós possuímos, mas acaba sendo mais cômodo ver pela internet? O próprio fato de isso ter ficado tão virtualizado que a gente não encontra mais fotografia em papel, tudo é muito digital. Ou seja, as coisas têm avançado, a tecnologia ela tem ampliado a rede de contatos, os acessos às coisas. Entretanto, em outros aspectos, ela tem distanciado. E o que a gente pode avaliar e refletir dentro da psicologia isso? O quanto a sociedade está se distanciando também, eu digo principalmente no campo presencial, do olhar, do toque, do acolhimento, da fala, por uma via mais do virtual do que do presencial. E a partir disso, a gente acaba percebendo que vai crescendo insegurança, que vai crescendo uma timidez, uma dificuldade das pessoas se exporem presencialmente, e isso é até um tema interessante para a gente abordar num próximo vídeo, que é a dificuldade nos relacionamentos a partir da inclusão da tecnologia neles. Exemplo, mensagens em vez de se falar por telefone ou de se ver mais vezes, ou situações de controle excessivo num relacionamento a partir de dispositivos tecnológicos. Quando me refiro à insegurança, um exemplo interessante para a gente pensar é como a gente fica mais aberto ao campo da exposição, mais aberto a gente fica a visualizações externas. E a partir do momento que a gente fica mais visível, mais sujeito a crítica nós estamos. Mais sujeitos a comentários, a avaliações, que por vezes podem ser ótimo, por vezes não. E como a gente lida com isso? Como a gente enfrenta os desafios que esse retorno do público, esse retorno das redes sociais, das mídias, trazem pra gente? Isso não só no campo profissional, como por exemplo, eu estou aqui com vocês divulgando um trabalho, falando a respeito da psicologia, usando uma ferramenta tecnológica, entretanto, o quanto isso pode vir de retorno para mim e afetar. Da mesma forma, me refiro também às questões pessoais, né? O quanto um feedback a respeito de uma foto, de uma conversa, pode repercutir no indivíduo a ponto de lhe deixar mais inseguro, mais tímido, com maior dificuldade de se expor presencialmente com o outro. Às vezes acaba preferindo uma ferramenta que acaba deixando a pessoa mais cômoda no cantinho do seu lar do que chegar a um outro e se deparar com ela presencialmente e ver como se dão essas trocas, sem ser mediados anteriormente por um dispositivo tecnológico. É interessante pensarmos também como que
as ferramentas tecnológicas, ao mesmo tempo que elas deram liberdade, maior instrução, elas também se tornaram uma ferramenta de controle. O que eu quero dizer com isso? O controle, de uma forma geral, no sentido de corresponder ao time que o outro quer que você responda, corresponder, às vezes, a essas exigências e padrões que é esperado pela sociedade, de uma forma em geral, e que às vezes a gente não se encaixa ou não se enquadra. E é interessante a gente rever isso e não desconsiderar a importância da tecnologia, mas rever até que ponto esse uso profissional, esse uso produtivo e o próprio uso recreacional disso, ele vem ganhando, né, um espaço na vida sem que você deixe que outros aspectos fiquem em segundo plano. Então, assim, esse vídeo ele fica mais como uma reflexão das coisas do nosso dia, que muitas vezes chegam nas consultas através de diversos diálogos dos distanciamentos sociais enfrentados a partir da intromissão das tecnologias nas relações. E eu queria deixar como um ponto de avaliação e um ponto até mesmo recreacional frente, né, a esse tema, uma sugestão de filme que tem no Netflix chamado Nada a Esconder. Esse filme aborda um grupo de casais simplesmente num jantar em que eles colocam em cena a presença dos celulares e como cada um lida com a sua vida a partir desses dispositivos eletrônicos. E aí vários temas vão desenrolando ao longo do filme que faz a gente refletir, de fato, o que a gente deixa no nosso celular, o que a gente esconde por trás dele, o que a gente prefere validar em vez de valorizar uma relação, no caso desse filme, pessoal um com o outro. Eu acho que vale a pena você conferir. É um filme interessante e a gente pode abordar vários temas sobre a tecnologia nos diferentes campos sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, ele é postado todas as quintas. Até lá!